Nós vamos trabalhar a terceira apostila da primeira série do ensino médio, que fala sobre função do segundo grau ou função quadrática. Na página 8, nós já vamos ter esse gráfico daqui e em cima dele eu vou trabalhar algumas definições. A função do segundo grau, ela vai criar uma parábola, que são essas figuras que vocês estão vendo, esses gráficos que estão demonstrados aqui. Então, nós vamos ter, o gráfico será uma parábola. Essa parábola, ela pode ter a concavidade para cima, essa parte aqui para cima, nós chamamos de concavidade, ou a concavidade para baixo. Concavidade é essa parte aberta. Nós montamos essa função da seguinte maneira. Vou colocar aqui para vocês. Fx, que é o que representa a função, ou y, é igual a ax ao quadrado. O x é elevado ao quadrado, por isso o nome de segundo grau, mais bx mais c. Esse a, o b e o c, eles vão variar, serão os números que serão representados antes aqui do x ao quadrado, do x e o número aqui que estará sozinho. Esses números aqui, ele vai variar de acordo com o problema. E aí, isso daqui a gente vai chamar de coeficientes. Então, teremos coeficientes A, B e C. Como que eu sei quando a parábola é para cima? Quando o meu A for maior que zero, ou seja, quando ele for positivo, o número que acompanha o x ao quadrado for positivo, a parábola será para cima, a concavidade. Quando esse A for menor que zero, ou seja, negativo, o número que acompanha o x ao quadrado for negativo será para baixo. Então, enquanto o coeficiente A, ele sendo positivo, indica que a concavidade é para cima e negativo indica que a concavidade é para baixo, o meu coeficiente B, que é esse daqui, que é quem acompanha o meu x aqui, o A é o número que vai estar acompanhando o x ao quadrado, o B é quem está acompanhando o x. Esse daqui, ele vai indicar a inclinação. Aqui no meu primeiro exemplo, eu tenho um B menor que zero, ou seja, ele é negativo. Tá? Menor que zero são números negativos. Então, a inclinação vai ser mais para cá, para a direita. Quando ele for maior que zero, ou seja, positivo, a inclinação vem para o outro lado. Tá? Isso aqui a gente vai reparar já já, eu já vou dar o nome ao vértice, é esse ponto mais baixo aqui. E quando ele for igual a zero, ele vai bater aqui na minha reta y, toda vez que ele for igual a zero. Então, o que eu tenho aqui? A minha parábola, ela vai ter o vértice, voltando aqui, ele pode ser o ponto mais alto ou mais baixo da minha parábola. Nesse caso aqui, quando ela é voltada para cima, eu encontro um vértice no ponto mais baixo. Quando ela é voltada para baixo, a parte aberta para baixo, então o vértice fica aqui no ponto mais alto. E foi exatamente ele aqui, que a gente vai observando as inclinações. Então, vértice para o lado positivo quer dizer que o B é negativo. Vértice para o lado negativo, então o B é o contrário, ele é positivo. E vértice em cima do Y da reta Y, é porque ele é igual a zero. Vamos ver aqui na página 10 da apostila os coeficientes. E o exemplo é justamente determinar os coeficientes. Então, coeficiente é descobrir quem é A, quem é B e quem é C. Então, meu A, ele é menos 2, que é quem acompanha o x ao quadrado. O B é quem acompanha o x, então ele é 3. E o C é aquele que está sozinho lá, ele é menos 8. Nós vamos falar agora de máximo e mínimo. Então, como eu disse, tem a ver com o vértice. Então, vértice, ponto mais alto, vértice, ponto mais baixo, ok? Então, é o vértice que nós vamos descobrir se é ponto máximo ou mínimo. Esse vértice, ele é um ponto, ou mais alto ou mais baixo. E o ponto, a gente já viu que ele é formado pelo par ordenado x e y. Então, a coordenada, ela vai em x, depois ela vai em y, onde parar?
vai ter, né, a combinação deles, a gente marca o ponto. Tem uma formulazinha aí para calcular. O vértice, ele é calculado. O meu x, né, esse xv aqui, ele é calculado como menos b sobre 2a. Esse valor de x aqui, que vai virar uma coordenada. Então, o y, ele é calculado como menos delta sobre 4a. Esse delta aqui é o mesmo delta lá do nono ano. O B, o A, o B e o C, a gente já sabe quem são, que são os coeficientes. Então, quem é aqui? O B é só substituir, o A também, e o delta é aquela formulazinha lá do nono ano, quando a gente tinha que calcular a equação de segundo grau, que significa B2 menos 4AC. Vamos pegar o exemplo. Então, nós temos no primeiro exemplo, determine o ponto mínimo da função. Então, nós teremos aqui o coeficiente A, que é 2, o coeficiente B aqui, ó, que é menos 8, e o coeficiente C, que é o 6. Quem é o meu vértice? Nós vamos ter menos B sobre 2A e depois a gente tem o menos delta sobre 4A. Então, vamos já substituir aqui o que a gente já sabe. Então, o meu vértice, ele é menos B. O meu B é menos 8. Então, eu tenho que fazer menos o menos 8 sobre 2 vezes A. O A é 2, então fica 2 vezes 2. Tá? Estou substituindo, o que eu substituo, coloco dentro do parêntese para criar a multiplicação. O menos delta eu vou calcular ainda, tá bom? Sobre 4A. O A é 2, então 4 vezes 2. Vamos agora calcular separadamente esse delta para a gente poder substituir logo quando for fazer aqui embaixo. Então, esse delta aqui, ele vai ser B2 menos 4AC. Novamente, eu vou trabalhar com o mesmo B, que é menos 8, o A, que é 2, e o C, que é 6. Nós teremos B ao quadrado, ou seja, o menos 8 aqui, ó, ao quadrado. Então, ó, menos 8 ao quadrado, menos 4A, o A é 2, o C é 6. Vamos fazer as multiplicações, ó. Menos ao quadrado, ele vai ficar positivo. E 8 ao quadrado é 8 vezes 8, que dá 64. Menos, quando só tem um menos aqui na linha, continua negativo, tá? Porque menos vezes positivo vai dar negativo. Então, ó, 4 vezes 2 dá 8, 8 vezes 6 dá 48. Nós teremos aqui 64 menos 48, que vai dar 16. Então, o meu delta deu 16, esse delta daqui. Vamos agora substituir ele aqui, ó. Já sei que é 16, tá? E vamos resolver as duas fraçõezinhas para a gente poder achar o ponto V de vértice. Menos daqui com menos daqui vai virar mais. Então, fica 8 sobre 2 vezes 2 é 4. Esse é o primeiro, vai ser quem vai ser meu x. Ainda dá para dividir aqui, vamos continuar. E aqui eu tenho menos 16, o menos fora com o mais de dentro vira menos, então fica menos 16 sobre 4 vezes 2, que é 8. Quando der para você efetuar essa divisão, você vai fazer. Então, ó, V é igual a 8 dividido por 4 dá 2, e menos 16 dividido por 8 vai dar menos 2. Negativo com positivo dá negativo, e 16 dividido por 8 dá 2. Então, isso daqui, ele é o ponto do vértice. Se a gente fosse marcar, seria o seguinte. Eu já sei que meu vértice deu 2 e menos 2. Esse é o ponto aqui para essa função aqui de cima. Então, ó, o vértice deu 2 e menos 2. Vou fazer aqui um desenho, um esboço, rapidamente. Está lá no exemplo de vocês na página 12. Primeiro passo, eu tenho que observar aqui que o meu A, ele é positivo. Então, a minha parábola ela vai ficar para cima. E se ele deu 2 e menos 2, então, nós vamos ter o seguinte aqui, ó. Nós vamos marcar 2 para frente e 2 para baixo. Vai ser aqui. Tá? Então, esse aqui é o meu vértice. E como o meu A é positivo, ele vai ficar com a concavidade para cima. Então, esse seria o esboço, com o vértice de 2 e menos 2 aqui que a gente encontrou através da fórmula.
Ele aí, né, tanto no anterior quanto agora, ele já está dando a dica de como vai ficar a concavidade, porque quando ele disse lá em cima que, ó, que era para calcular o ponto mínimo, e ponto mínimo a gente sabe que fica assim, ó, vai ficar para baixo aqui, ó, o ponto vai ficar para baixo e a concavidade para cima, a parte aberta fica para cima. Quando ele diz que ele já quer o ponto máximo, então a gente já até sabe que vai ter que ficar assim, nesse modelo, né, para o vértice estar aqui no mais alto, no máximo, a concavidade vai ter que ficar para baixo, o que realmente está de acordo, porque meu A aqui, ó, ele é negativo, ele é menor que zero. Esse meu A aqui, ó, ele vale 1, né, menos 1. Então, aqui, vamos consertar, ele vale menos 1, negativo. O meu B é esse aqui, então o meu B é igual a 4, positivo, e o meu C é quem está sozinho aqui. Tendo isso, né, o meu C é menos 4, eu já consigo calcular o vértice. Então, para a gente já não se confundir, já depois substituir tudo de uma vez, vamos calcular logo separadamente quanto é esse delta, para já colocar aqui trocando tudo de uma vez na fórmula. Meu delta é B2 menos 4AC. Então, vamos calcular ele aqui, ó. B ao quadrado vai ser 4 ao quadrado, menos 4 vezes A, que é menos 1, vezes o C, que é menos 4. Vamos observar aqui que 4 ao quadrado é 4 vezes 4, que dá 16. Agora, vamos trabalhar os sinais aqui, gente, para não se confundir na hora da resposta. Então, a gente tem, ó, menos com menos vai virar mais. O resultado que virou mais, vezes o menos, vira menos de novo. Então, menos 4 vezes 1 vezes 4, 16. O resultado desse delta aqui vai dar zero. Então, esse delta que eu vou colocar lá na minha fórmula para substituir, ele deu zero. Então, vamos colocar ele aqui, tá? Então, nós vamos ter vértice, vai ser menos B, ou seja, menos o 4, que o B é 4. Como ali o 4 é positivo, não vou nem botar dentro do parênteses, não, já vou botar direto. Dividido por 2 vezes A, ou seja, 2 vezes o menos 1. O próximo é menos o delta, ou seja, menos o zero, dividido por 4 vezes o A, que é menos 1. Fechou? Vamos calcular o primeiro aqui, ó, menos 4, dividido por 2 vezes menos 1 é menos 2. E menos 0 dividido por qualquer coisa, você já pode cortar e dizer que o resultado daqui, né, vai dar zero mesmo. Então, você corta e já indica que o resultado é zero. Essa divisão dá para fazer, menos com menos vai virar mais. Então, eu vou ter V igual a 4 dividido por 2, que dá 2, e 0. Ok? Tendo isso, eu já consigo até fazer o esboço. Já sei que vai ser assim, né? Com a concavidade voltada para baixo, como a gente viu lá em cima, porque esse meu A daqui é negativo, ó. Daqui, ó, é a horizontal, então vai para frente. Essa daqui é vertical, teria que subir ou descer. Como é zero, não sobe nem desce. Então, eu faço 2 para frente e paro. Vou fazer assim, porque eu sei que o meu vértice bateu exatamente aqui em cima de x. Já que no que representava o y aqui, não subiu nem desceu porque era zero, né? O x é positivo, foi aqui para frente. Tá bom? Agora, nós já vamos falar na apostila 3 também, do primeiro ano do ensino médio, aula 5 sobre radianos, para finalizar essa apostila. Então, nessa imagem apresentada, vocês já podem observar o arco, né, do círculo trigonométrico. Então, nós temos aqui 0 graus, depois 90 graus, que é o que faz o ângulo lá, né, o ângulo reto, horizontal com vertical. Aí nós temos 180 graus, que seria 90 mais 90. Depois, se eu somar mais 90 graus, eu tenho 270. E mais 90 graus, eu volto aqui para o ponto inicial, que é 360 graus, né? Batendo lá no 0 graus. E assim, nós vamos ter a equivalência entre os graus e radianos. Essa informação, gente, ela está na página 15, ok? Da apostila 3. Então, nós vamos continuar aí. Qual é essa equivalência? 360 graus, ele equivale a 2π, porque esse π aqui nós chamamos de π radiano. Então, diferentemente do outro π, quando a gente trabalha com 3,14,
Esse π aqui, ele não é um π algébrico, ele é um π radiano. Então, ele vai ter o valor de 180 graus, ok? Então, quando eu estiver tratando dessa parte da geometria, de ciclo trigonométrico, nós vamos utilizar, e arcos e radiano, nós vamos utilizar o π no valor de 180 graus. Então, se eu fizer 2 vezes 180, eu vou ter o valor de 360. Por isso, 360 graus equivale a 2π. E assim a gente consegue fazer o restante das equivalências. Então, se π vale 180, 90 graus vai ser o 180 dividido por 2, ou seja, π dividido por 2. O 180 é o próprio π. 270 vai ser 3 vezes o π dividido por 2, porque se π dividido por 2 vale 90, 90 vezes 3 dá 270. E aqui o 360, a gente já viu, ele equivale a 2π. Tendo essa relação, a gente já consegue fazer a transformação da medida de um arco de grau para radiano e vice-versa. Então, você vai estabelecer a seguinte relação. Você sempre vai começar com essa primeira linha, colocando 180 graus está para π, porque 180 graus é o valor de π. Então, se o que você quer descobrir está em graus, você vai pegar esses 60 graus e colocar embaixo de onde tem grau. Não pode colocar embaixo de π. Coloca o 60 embaixo do 180 e o que você quer descobrir é que justamente transformar ele em radiano você não sabe. O que você não sabe vira x. Quando eu monto essa relação aqui, o que eu vou ter que fazer? Multiplicação cruzada sempre. Então, ó, 180 vezes x, eu vou ter 180 graus, vezes x é 180x, igual a 60π. Tá vendo? Então, eu vou botar 60π. Quem eu quero descobrir é o x, então é ele que eu vou deixar isolado. Quem não tem x passa para o outro lado. Então, nesse caso aqui, ó, quem está com x colado vai passar para o outro lado, dividindo. O x que eu quero descobrir fica, o 60π já estava lá, dividido por 180. O que acontece aqui é que quando eu tenho aqui uma divisão que termina com um zero em cima e zero embaixo, eu posso cortar. Então, vai ficar assim, olha, gente, 6π sobre 18. Isso daqui pode ser simplificado. O que é simplificar? Porque quando o de cima é menor do que o de baixo, não vai dar uma divisão exata. Então, o que a gente pode fazer aqui? A gente pode pegar e dividir pelo maior número possível. Então, eu posso simplificar em cima e embaixo por 6. 6 dividido por 6 dá 1, ou seja, 1π. Eu nem preciso escrever esse número 1, então eu posso deixar só o π. E 18 dividido por 6 dá 3. Então, transformar 60 graus em radiano é dizer que ele vale o π sobre 3, né? Porque se eu pegar π, que é 180, e dividir por 3, eu vou ter 60 graus. Então, aqui, ó, fazendo agora, nós vamos ter a substituição. Nós temos aqui, ó, π sobre 4, transformando em graus. Basta você pegar, você já sabe que π é igual a 180 graus. Então, se eu tenho π sobre 4, eu vou ter 180 sobre 4, que é igual a 45 graus. Então, toda vez que for passar de radiano para grau, basta substituir esse π aqui por 180 graus. Tem os exercícios na página 18 e 19, exercícios, façam. Tá? Qualquer dúvida, deixe nos comentários do Classroom ou mande um e-mail que também está aí no Classroom para vocês verem, que eu tiro as dúvidas de vocês, ok? E a correção a gente vai fazer depois. Tentem fazer, em especial a número 3, eu quero ver se vocês conseguem recordar como fazer uma equação de segundo grau aí que vai precisar ser resolvida. Abraços, pessoal, e até!